A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa acerca da doutrina das últimas coisas. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos aqui. Também quero agradecer a você que tem acompanhado todas as nossas programações, a você que está chegando agora e nos assistindo pela primeira vez. Quero te convidar a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. E antes que você possa dar continuidade e assistir esse vídeo até o final, eu te convido a voltar e assistir o vídeo anterior acerca dessa série de estudo da doutrina das últimas coisas. No programa de hoje falaremos sobre os últimos dias de preparação. Presbítero Gilmar, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmão Tiago, a paz do Senhor a todos. Presbítero Gilmar, o que são efetivamente os últimos dias de preparação? Os últimos dias de preparação, segundo os relatos bíblicos, trata-se do período entre a morte do Messias, em que nós enfatizamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e começa propriamente a história da igreja, até a volta do Senhor para vir buscar a sua igreja, que nós chamamos a segunda volta de Cristo. Então, esses últimos dias são justamente esses dias que compreendem a primeira vinda de Jesus para nos redimir por meio do seu sacrifício vicário, até a sua segunda volta, que é para vir buscar a sua igreja, a noiva que está esperando o retorno do noivo. Amém. Nós sabemos que quando se fala de profecias escatológicas, há dois livros bíblicos que se destacam, que é o livro do profeta Daniel e o livro do apóstolo João, o livro de Apocalipse, né? Pelo paralelismo que existe entre as tipificações e o simbolismo neles existente. E eu gostaria que o Senhor nos evidenciasse quais as razões para podermos crer nessas doutrinas descritas nesses livros acerca das doutrinas das últimas coisas. Quando nós estudamos escatologia bíblica, vimos no encontro passado que a escatologia bíblica é uma área da teologia sistemática que trata das coisas futuras. Então, quando nós estudamos escatologia bíblica, nós geralmente estudamos Daniel e estudamos Apocalipse. Por quê? Porque Daniel, ele nos dá uma projeção dos reinos que surgiram após o sonho do rei Nabucodonosor. Se você for querer se aprofundar mais um pouco, você vai lá no livro de Daniel, a partir do capítulo 2, você encontra o sonho do rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, a nação dos caldeus. Então, esse sonho do rei Nabucodonosor, que ele tem uma visão de uma grande estátua, onde ela possuía a cabeça de ouro, ela possuía o peito de prata. Então, essa divisão que Nabucodonosor especifica no seu sonho, e ele não conseguia entender, o profeta Daniel começa a trazer luz para essas divisões. E o que nós observamos é que Deus usa um rei ímpio para ter um sonho, e Daniel começa a fazer a interpretação desse sonho. Ele começa a revelar. E essa divisão da estátua que Nabucodonosor ele vê no seu sonho representavam os reinos que iriam estar em destaque no cenário histórico ao longo dos séculos. Então, na interpretação de Daniel, ela se deu de uma precisão tão grande, porque começa com o reino dos caldeus, o Império Babilônico, depois vem o Império Medo-Persa, depois do Império Medo-Persa nós temos o Império Grego, e depois do Império Grego o Império Romano. Então, Daniel consegue ver com precisão, através do sonho do rei Nabucodonosor, os reinos que estariam em evidência ao longo dos séculos. E quando nós comparamos o livro de Daniel com o contexto histórico secular,
nós observamos que houve um cumprimento de 100% dentro da perspectiva profética. Então Daniel ele faz uma interpretação do sonho, e esse sonho ele se concretiza ao longo dos séculos, deixando de ser profecia para se tornar história propriamente dita. Então isso nos dá, dentro do ponto de vista teológico, e por que não, dentro do ponto de vista científico, evidências de que as profecias bíblicas elas são dignas de observação, né? Principalmente porque não somente Daniel nos revela essa vontade de Deus assim na humanidade por meio do cumprimento das profecias, mas outros profetas também tiveram momentos históricos que foram cumpridos por meio das profecias que ele nos trouxeram e que está dentro da Bíblia Sagrada. Amém. Quais as advertências que Jesus ele nos deixou acerca desses últimos dias de preparação? Como bem falei no início, esses últimos dias trata-se justamente da morte do Messias até a volta do Senhor para vir buscar a igreja. Então, Jesus, lá no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, Jesus ele começa a nos fazer algumas advertências. Ou seja, os próprios discípulos, quando no início do capítulo, Jesus começa a falar sobre a cidade de Jerusalém, e eis que não ficará pedra sobre pedra que não será derribado. E nessa abordagem de Jesus, os discípulos ficam curiosos e querendo saber quando acontecerá. É natural que quando alguém comece a dizer para nós algo acerca do que vai acontecer, nós ficamos curiosos. Quando é que isso vai acontecer? De fato. Então, os discípulos foram a Jesus, e o texto fala que foram em particular, e eles perguntaram a Jesus, quando essas coisas irá acontecer? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Então, Jesus ele começa a trazer aos discípulos toda a estrutura social, toda a estrutura econômica de um modo geral, todos os conceitos, para que os seus discípulos pudessem entender o que iria acontecer antes da sua vinda. E a primeira advertência que o Senhor faz, diz assim: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Por que Jesus dá essa advertência? Porque ele sabia, como Deus, que muitos seriam os obstáculos que os discípulos e nós, como igreja, iríamos enfrentar. E ele diz assim, e Jesus respondeu e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E aí nós temos o quê? O contexto em que Jesus diz, olha, ele começa fazendo uma advertência e termina fazendo a mesma advertência. Ou seja, vão vir pessoas no meu nome, que nós chamamos hoje de falsos profetas. A Bíblia, ela sempre falou sobre profetas, que eram os arautos do Senhor, que traziam a mensagem profética acerca das coisas que iriam acontecer. Mas quando Jesus fala de falso profeta, ele está falando de pessoas que iriam trazer profecias que não iriam se cumprir. Verdade. Então, ao longo dos séculos, muitas pessoas começaram a querer datar a volta de Jesus. Querer dizer, Jesus vem em 1914, Jesus vai vir em 1945, mas a Bíblia não diz o dia nem a hora que o Senhor vai vir. Então, muitos profetas se apropriaram da mensagem profética e começaram a construir teorias em cima da mensagem profética. Porque Jesus ele não disse o dia que iria vir. Nós sabemos o dia que Jesus nasceu, que Jesus morreu, né? Temos isso, os relatos bíblicos, mas não sabemos quando Jesus vai vir para buscar a sua igreja.
Então a primeira advertência que ele faz aos discípulos é: cuidado com os falsos profetas. Tenha cuidado para que ninguém vos engane. Então, hoje nós observamos que muitos falsos profetas têm surgido com mensagens proféticas que, fazendo uma análise superficial, nós encontramos mensagens que começam falando uma verdade, mas lá no final há uma introdução de conceitos que não estão em concordância com a palavra de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, porque ninguém chega para você dizendo assim: eu vou te enganar. Não é verdade? É verdade. Geralmente alguém chega para você e traz uma mensagem, né, uma verdade, e no meio daquele contexto ele começa a introduzir uma não verdade, uma mentira. Então, por isso que Jesus diz aos discípulos: cuidado para que ninguém vos engane. Essa é a advertência do Senhor. Então, ele vai mais além. Ele diz: porque levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Então, Jesus está dando o panorama que estará o mundo antes da sua vinda. Então, a multiplicação dos falsos profetas. Em um estudo recente, estima-se que no mundo tem mais de 35 mil religiões. Então, nós observamos que os profetas, falsos profetas, se multiplicaram muito. Então, tem muitos, tanto tem religião. Eu lembro que há alguns anos você contava nos dedos as religiões, as denominações protestantes, entre as tradicionais, as pentecostais e as neopentecostais, que nós assim classificamos. Mas hoje, quando nós fazemos um levantamento das religiões e denominações que existem milhares no Brasil e no mundo. Então, dentro desse contexto, nós temos que saber identificar quem são aqueles que estão realmente trazendo a mensagem do Evangelho genuíno de Jesus e aqueles que estão utilizando-se da mensagem profética para enganar a muitos. Então, essas observações e essas considerações foi que Jesus trouxe para os seus discípulos. Amém. Quais evidências que já estamos vivendo esses últimos dias de preparação? Uma boa pergunta, porque, como eu havia falado anteriormente, a primeira coisa é o surgimento de falsos profetas. Então, isso é evidência. É evidência de que estamos vivendo os últimos dias. Isso é tão importante a gente entender, porque quando Jesus ele falou essas palavras, a igreja ainda não existia. Nós não tínhamos a igreja propriamente dita. Nós tínhamos Jesus, que até os próprios discípulos tinham assim, viam os seus prodígios, suas maravilhas, os milagres que ele produzia, a mensagem que ele trazia, mas até alguns discípulos não tinham certeza de quem era Jesus. Verdade. Até mesmo porque o Senhor perguntava aos seus discípulos. Uns dizem que é João, outros dizem que é Elias, mas vocês? Que dizem que eu sou. Exatamente. Então, os próprios discípulos, eles não tinham a dimensão exata do que ia ser a igreja. Até mesmo porque, para muitos da época, a igreja era uma parte do judaísmo. Era uma parte do judaísmo. Então, quando a igreja ela sai do meio judaico, né, e nasce a igreja lá no dia de Pentecoste, o Espírito Santo vem, e aí todos são cheios do Espírito. Então, quando a igreja surge, é um núcleo muito pequeno. E nos 300 primeiros anos da igreja, os 3 primeiros séculos da igreja, a igreja cresceu de forma exponencial. Então, foi um crescimento exponencial. Se a gente olhar o que viria a ser o crescimento exponencial, ela começou pequenininha, em pouco tempo tomou uma amplitude que chegou a dominar o Império Romano. Tanto é que no ano 300 a gente observa que a igreja começa agora a se tornar parte do Estado, né? Quando é criada a Igreja Católica Apostólica Romana.
Então, os próprios discípulos, eles não tinham dimensão, não sabiam que dimensão a igreja ia chegar. Mas Jesus sabia. E Jesus sabia que a igreja iria tomar uma proporção gigantesca, mundial, não somente Israel. Então, ele saberia que ser cristão seria algo lucrativo, seria algo vantajoso. Então, as pessoas hoje, elas muitas vezes procuram o cristianismo em busca de uma vantagem pessoal, e os falsos profetas, eles se apropriam da necessidade das pessoas, porque o homem tem necessidade de Deus. Jesus, mais do que ninguém, sabia e sabe do desejo que nós temos de termos comunhão com Deus. Então, os falsos profetas, eles iriam se multiplicar, como Jesus predisse, e baseado nessa premissa de que a igreja ia crescer, né? Porque Jesus, como Deus, ele estava vendo o futuro, ele sabia a dimensão que a igreja ia tomar. Então ele sabia que os falsos profetas iriam surgir para se apropriar da igreja. Outro aspecto que nos chama a atenção, que nós estamos nos últimos dias, é que o surgimento, por exemplo, de eventos como terremotos. Então nós temos uma quantidade muito grande de terremotos. Se nós formos fazer uma pesquisa do ano 1901 até os dias atuais, a quantidade de terremotos perceptíveis e não perceptíveis ultrapassa 200 mil terremotos. Então, o próprio Jesus já fez essa previsão, dizendo, olha, quando se aproximar a minha vinda, surgirão falsos profetas. Haverá terremotos. Nação se levantará contra nação. Reino contra reino. Então, Jesus começa a dar os sinais, mostrar os sinais. É como, por exemplo, quando uma fruteira ela vai produzir frutos, qual é o primeiro sinal que ela dá? Primeiro ela começa a florescer. Depois que começa a florescer, você diz, vai vir um fruto. Então, Jesus ele mostrou os sinais. Guerras, rumores de guerras, pestes. Por exemplo, quando nós pesquisamos ao longo da história, nós temos várias pestes e que estão cada vez mais comuns no nosso dia a dia. Recentemente, né, nos dias atuais, nos dias contemporâneos, nós estamos vivendo a pandemia da Covid-19. Perfeitamente. Essa pandemia que tem assolado o mundo. Eu creio que ninguém, há um ano atrás, imaginou que nós estaríamos passando por uma situação como essa. E quando nós analisamos a estrutura, um vírus que passou para os humanos na China, do outro lado do mundo, e em poucos meses atravessou os continentes, saiu do continente asiático, fez um estrago gigantesco no continente europeu e está de forma avassaladora no continente americano. América do Sul, América do Norte, está sendo assim balançados com essa pandemia. Então, o Senhor já havia feito, né, as advertências com relação ao que viria a acontecer. Então, pestes. E isso serve de quê para a igreja? Por que essas informações nos foi dada de presente para que nós tivéssemos entendimento do que viria a acontecer? Para que a igreja estivesse pronta, preparada. Porque se nós soubermos o dia que o ladrão vai visitar a nossa casa, nós nos preparamos. Verdade. Reforçamos as trancas, redobramos o cuidado, a vigilância. Então Jesus, ele nos deixou esses sinais para que a igreja pudesse se preparar ao longo dos séculos. Para que a igreja pudesse estar atenta, sabendo que
essas coisas que estão acontecendo não são coisas que estão acontecendo ao acaso, que estão acontecendo fora da vontade de Deus, como sendo um acidente. Não, todas as coisas que estão acontecendo dentro da vontade de Deus. Então, dentro da permissão de Deus. E Deus está no controle de todas as coisas. E é por causa disso que Ele tem proporcionado à igreja o entendimento das coisas futuras, para que a igreja ela possa se preparar. Meus amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se Deus não prepara a igreja, as pessoas perdem o foco. Perdem o foco. É verdade. Nós ficamos achando, Jesus não vai vir, está tudo bem, está tudo normal, não acontece nada. E as pessoas não se preocupam, não pensam no céu. Nos conformamos com as coisas desse mundo. Uma das áreas da teologia que estudamos e nos preocupamos muito é o mundanismo, o secularismo. E o que é essa área da teologia? É uma área que nós estudamos, onde nós observamos que o mundo começa a entrar na igreja. Ou seja, o conformismo do mundo começa a entrar na igreja. Então Deus, ele diz, olha, no meu plano, a igreja vai estar neste mundo temporariamente, porque eu tenho algo muito melhor preparado para a igreja. Mas o inimigo das nossas almas tende a semear o entendimento de que está tudo bem, que nós devemos nos conformar com tudo, se satisfazer com as coisas desse mundo, mas o Senhor nos adverte. E é por isso que esses sinais que o Senhor deixou para a igreja e estão se cumprindo ao longo dos séculos, para que nós sabemos que o plano de Deus vai se cumprir integralmente, independente da visão teológica, da corrente teológica. Porque quando você analisa as coisas futuras, você vê muitas denominações com uma percepção diferente de como vai ser. Mas você não vê digamos assim, uma discordância de que realmente vai acontecer. De que realmente vai acontecer. Podemos divergir um pouco de como vai ser, mas nós não divergimos doutrinariamente de que a volta do Senhor Jesus, ela está próxima. Amém, amém. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero agradecer a você que acompanhou o nosso programa, nos assistiu nesta noite, querendo deixar também um espaço aberto aqui para que você possa nos enviar uma pergunta, alguma dúvida que você tenha, nos envie através do nosso WhatsApp 99149-6580. Estaremos aqui à medida dos nossos próximos programas, estaremos respondendo todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas. Que Deus continue abençoando sua vida, presbítero Gilmar. Mais uma vez eu quero lhe agradecer. Deus continue abençoando. Amém. Foi muito bom estar com você aqui mais uma vez. Que Deus abençoe.